Foi. Amigos da tribuna da imprensa sindical, prazer enorme de receber mais uma vez aqui o nosso deputado Paulo Ramos, que reestreia na Câmara Federal nesse 2019. Paulo, fala pra gente das perspectivas aqui a partir de fevereiro. Primeiro que vamos viver, acredito eu, um período muito conturbado, porque o projeto que foi eleito para governar o país ainda não está perfeitamente definido. Ainda não conhecemos todas as propostas. As propostas estão sendo apresentadas de forma muito segmentada. Ainda não temos tido a oportunidade de verificar o conjunto do projeto. A que ele se propõe. As medidas iniciais, não digo questões ligadas à posse de armas, questões que eu digo assim, que são aparentemente relevantes, mas que são secundárias. Estamos vendo com preocupação os debates sobre a reforma da Previdência. E é uma imposição do capital financeiro, especialmente capital financeiro internacional. Eles querem abocanhar essa poupança. Há discussões, e temos dados os mais expressivos e comprovados, de que a Previdência não é deficitária. Então eles querem abocanhar esse monte. Obviamente que estão tendo dificuldades. E o governo precisa fazer qualquer reforma para demonstrar êxito. Imaginar que eles estão dizendo agora que eles estão preocupados com o futuro do país daqui a 30 anos, chega a ser assustador. Assustador. Pegar aqueles que vão ingressar no fundo, o que eles querem. Eu não acredito nisso. Isso é uma chata. Eles não querem resgatar aqueles que estão na base. Não. Porque eu sei, e muitos sabem, nem muitos, o histórico da Previdência Social. Quando o Brasil era pobre, e que a Previdência era organizada em institutos industriais, comerciais, marítimos, bancários, servidores públicos, o teto da Previdência eram 20 salários mínimos. E ninguém dizia que era deficitário. Os institutos garantiam a seguridade social, saúde, assistência e previdência. Lembrar dos conjuntos habitacionais, não na perspectiva da casa própria, mas do direito à moradia. O trabalhador recebia a casa e nela tinha o direito a morar. Não poderia vender. Morava, o direito à moradia. Não tinha essa perspectiva capitalista de ser proprietário. Paulo, você tem uma visão da Maria Lúcia Fatorelli, que entende que a dívida pública é o grande entrave para essa questão? Quem suga os recursos? Na verdade, existe uma manipulação. Mas eu quero concluir dizer que veio o golpe de 64, já iniciando o desmonte da era Vargas. Não apenas as reformas de base que o Jango pretendia implementar. Correto. Mas também já foi o desmonte da era Vargas. Começando pela Previdência Social. Criaram um outro modelo de previdência, unificando e dificultando a fiscalização. Porque quando ela era mais descentralizada, os próprios trabalhadores, nos seus institutos, eles fiscalizavam. Muito bem. Veio o golpe, reduziu para 10. O teto da Previdência, 10 salários mínimos. Acabou com a estabilidade e criou o Fundo de Garantia. Já foi um desmonte de direitos dos trabalhadores. Depois veio o Fernando Henrique, reduziu para 5. Agora eles querem achatar os servidores públicos. Aqueles que são mais bem remunerados. Aqueles que são da magistratura, do Poder Judiciário, do Ministério Público, outros setores, especialmente do governo federal. Porque nos estados, a não ser essas carreiras, a situação do servidor. Mas o trabalhador da iniciativa privada, imaginar que um percentual muito grande recebendo 2 salários mínimos de aposentadoria. 2.
Eles dizem que quem recebe 3 ou 4 é classe média. Quer dizer, uma afronta. O poder de compra do salário eram 20 salários mínimos com um poder de compra muito maior do que o de hoje. Então, eles destruíram. Mas uma parcela se salvou. Uma parcela. Embora aquilo que prescreve a Constituição de 88, da qual eu sou um dos signatários, não tenha sido observado. Então, e mais, 20 salários mínimos que eram recuperados de acordo com o número de mínimos da época da concessão. Quem se aposentou com 10, teria 10. Sempre. De qualquer maneira... É um grande desafio que vocês serão combatentes. De qualquer maneira, nós temos a empulhação da lei de responsabilidade fiscal. Porque a lei de responsabilidade fiscal tem uma lógica. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Claro, senão fica endividado. Claro. Muito bem. Mas só existe um item que possibilita gastar mais do que arrecada, para pagar os serviços da dívida. Então, tem que economizar para pagar os juros e o que é o superávit. O superávit, Essa palavrinha mágica. O superávit, se não for suficiente, e não tem sido suficiente, paga o que teve de superávit e ainda se endivida mais. Então, imaginar que no ano de 2018 pagou 400 bilhões. 400 bilhões. E se endividou ainda mais. Então, é uma situação lamentável, porque diz assim, o Brasil está sendo de novo administrado pela dívida. Porque a dívida externa, num determinado momento. Assim, a ditadura endividou o país. Era a dívida externa. Era o FMI o problema. Eles agora juntaram as dívidas. A dívida externa é menor, a dívida pública é muito maior interna, e eles vão carregando, sugando a alma do povo através do capital financeiro. O grande capital financeiro, porque o capital industrial, o grande capital industrial tem acesso ao BNDES, Claro. tem acesso aos recursos públicos, Claro. Inclusive o grande capital industrial estrangeiro. Claro. O Brasil não precisa de investimento estrangeiro. Claro. Tem a poupança nacional capaz de dar sustentação a um projeto nacional de desenvolvimento. Lembra nosso Barbosa Lima Sobrinho. O capital se faz em casa. Mandar um abraço para Maria Lúcia Fartorelli. Dizer que estarei lá. Assim como estive aqui, carregando a bandeira contra a securitização da dívida pública, e ela esteve aqui prestando depoimento, dei a medalha de Tiradentes a ela. Ela esteve aqui com a sua equipe, que não é a Maria Lúcia Fartorelli sozinha. Tem auditores. Tem uma galera em volta, responsável. Claro. Então vamos tentar. Vamos tentar lá fazer a CPI da dívida pública. Paulo, eu desejo a você, aliás, todo o povo brasileiro, cidadão de bem, consciente, uma boa gestão, né? Um bom mandato em defesa do povo brasileiro. E proclamar, Mazola, porque ficam acusando o socialismo. O socialismo é a raiz de todos os males. Eles têm que pegar os países, porque eles falam em países socialistas, e eles se referem única e exclusivamente ao tempo da União Soviética. Claro, como se... Não é isso? Como se aquilo... E mesmo assim, mesmo com a dissolução da União Soviética, basta verificar a realidade vivida pelos povos daqueles países. Como é que eles estão hoje? Como é que eles estavam? Caiu muito. Então, para dizer o seguinte, vamos sociais, verificar os países que eu digo que são socialistas, como a Suécia, a Dinamarca, são os países, a Áustria, os países que distribuem a renda. É comparar a situação do trabalhador brasileiro com o seu similar no mesmo grupo empresarial, mas nos países de origem. Como é que está a vida deles lá e a vida deles aqui? Então, esse negócio de rótulo só serve para confundir, demonstrando, obviamente, desconhecimento, mas, acima de tudo, um preconceito irresponsável, que as pessoas não sabem aquilo que elas estão falando. A preocupação é muito grande. Estamos lá no Congresso Nacional com um bloco, PDT, PSB e PCdoB, formando um bloco como sendo um partido único, reunindo essas 3 legendas. Vamos tentar contribuir, porque ninguém pode torcer para dar errado. Claro.
Ninguém pode torcer para dar errado. Mas as sinalizações são muito assustadoras. Então estaremos lá para dar uma contribuição, tentar unificar a bancada, um projeto sempre coletivo, de luta, que vamos tentar. Obrigado, conte sempre com o nosso apoio. Tribuna da Imprensa tem lado e o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Tribuna da Imprensa sindical. Sindical, obrigado. Obrigado.